Graça e paz, irmãos, em Cristo Jesus. Amém. Hoje, novamente, estamos aqui para entrar na palavra do Senhor, deixar ela trazer as lições dela como sempre traz. E hoje nós temos aqui também, já não só hoje, mas continuando a leitura de Atos dos Apóstolos, nós vamos pegar hoje um trechinho ali do capítulo 3 de Atos. Atos capítulo 3. Na verdade, nós vamos passar por todo o capítulo de Atos, capítulo 3. Vamos ver o que acontece aqui e quais as lições do Senhor para as nossas vidas. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma manhã, Senhor. Por mais um dia, Senhor, pela Tua palavra que já vem a nós nessa manhã, Senhor, e irá trazer vida, irá trazer cura, irá trazer também a verdade que nós precisamos, salvação. E nós pedimos a Ti, Pai, que cada um que está assistindo, talvez nesse momento já, ou irá mais tarde ver este vídeo, Senhor, que receba do Senhor, Deus, a palavra revelada, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Fala conosco, Pai. Tua palavra, Deus, ela é poderosa, Deus, e nós cremos nisso, Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Amém. Então nós temos aqui o capítulo 3. Vamos começar a ler aqui no versículo 1 e diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que eles dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. O tema da nossa mensagem hoje é: O que tenho, isso te dou. O que tenho, isso eu te dou. Vemos aqui nessa situação que ocorreu aqui. As pessoas estavam, como sempre, indo ao templo ali em Jerusalém, e estavam entrando no templo, e Pedro e João também estavam fazendo isso. Pedro e João, que eram pescadores, e Jesus os chamou para serem discípulos dele, eles estavam agora ali, depois da morte do Senhor Jesus, indo ao templo. Pedro e João. E Jesus também já havia ressuscitado. E eles já tinham visto Jesus e estavam indo ao templo. Pedro e João para uma coisa, para a oração da hora nona, que era algo que ocorria sempre ali no templo. E quando eles estavam indo ao templo, um homem foi levado e foi colocado ali à porta, que era chamado de Porta Formosa. Ele não podia entrar ao templo, mas ele foi colocado ali à porta. E era feito isso diariamente, as pessoas colocavam aquele homem ali naquela porta. E esse homem era colocado ali porque ele era um homem paralítico, ele era coxo. Desde que nasceu, ele não podia andar. E Pedro e João viram aquele homem. Eles viram o coxo, eles viram o paralítico, eles viram este homem que estava ali na porta. E esse homem também viu a Pedro e também viu a João, e ele pediu algo ali para Pedro. Olha só ali no versículo 3.
implorava que lhes dessem uma esmola. Ele pedia esmola. Então ele era colocado ali, as pessoas colocavam ali, e ele pedia coisas para a pessoa, esmola, um trocado, um dinheiro, como muitos ainda pedem. E Pedro olhou para ele e falou: olha para nós, para ele e para João. E ele falou, talvez naquele primeiro momento ali no início da fala dele, ele falou algo para aquele homem que aquele homem não se interessou muito. No versículo 6 diz: não possuo nem prata nem ouro. Porque era aquilo naquele momento que ele esperava por todas as pessoas que passavam ali. Mas ele falou: o que tenho, isso te dou. Esse é o tema da nossa mensagem. O que tenho, isso eu te dou. Por quê? Porque aqueles homens ali, eles estavam agora compreendendo o poder do Senhor. E eles sabiam que eles tinham algo que aquele homem ali precisava. Mais do que a prata e mais do que o ouro. Então, o que ele tinha ali que ele deu para aquele homem? O que tenho, isso te dou. Primeiro ponto, a cura. Esse homem recebeu a cura. O que tenho, isso te dou. Olha o versículo 6 no final. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. E os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Vindo todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. O que tenho, isso te dou, a cura. Pedro e João não tinham prata, não tinham ouro, mas eles tinham a cura em nome do Senhor Jesus. Eles compreendiam que eles não eram mais pescadores, eles compreendiam agora que eles eram embaixadores do Senhor, que eles eram as pessoas que levavam algo em nome do Senhor Jesus, que falavam em nome do Senhor Jesus, porque eles tinham o Espírito de Deus dentro deles. Eles compreendiam que quando eles têm o Espírito de Deus, eles podem passar também algo que vem do próprio Deus. E aqui eles passaram a cura para aquele homem. Esse homem, ele era paralítico, não podia andar desde que nasceu. E num momento, quando aquele homem, Pedro, falou com ele, ele começou a andar. As pessoas ali se admiravam. As pessoas agora viram que ele podia entrar no templo. Tanto é que diz ali no versículo 8 ainda, e entrou com eles no templo, porque ele não podia fazer isso. E agora ele podia entrar no templo. Ele já entrou junto com Pedro e com João. E entraram ali juntos ao templo. E as pessoas começaram a se admirar dessa situação. O que tenho, isso te dou, a cura. Pedro, olhando toda aquela situação, olha o versículo 11, diz assim: apegando-se a ele e a Pedro, esse homem que não andava e agora anda, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. O povo se ajuntou ali, junto a Pedro, a João, aquele homem que eles viam diariamente ali naquela porta ao chão, estava ele ali. Agora ele estava dentro do templo em pé e as pessoas estavam atônitas. O que ocorreu? O que aconteceu? As pessoas conheciam aquele homem. 12. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo. Pedro aproveitou o momento que muitas pessoas se ajuntaram ali, se uniram ali a eles, a Pedro, a João, ao homem que agora estava curado, e ele foi e também deu algo para aquelas pessoas. Ele falou claramente no versículo 6, não possuo prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Deu a cura àquele homem. Mas ali se juntou muitas pessoas e o que tenho também, isso eu dou para vocês, nesse sentido. Ele deu a verdade para aquelas pessoas. Olha o versículo 12. Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão,
de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e justo e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pedro aproveitou aquele momento e deu a verdade àquelas pessoas. Quando muitas pessoas se juntaram, se uniram ali para ver o que tinha acontecido, Pedro fala: por que vocês estão tão maravilhados com essa situação? Pedro fala assim: porque isso é o esperado daqueles que creem no servo do Senhor, Jesus Cristo, daquele que é o santo e justo, daquele que é o autor da vida. E ele aproveita aquele momento para dizer a verdade na frente daqueles homens ali. Ele diz a verdade que vocês mataram esse que está praticando maravilha hoje. E algo muito interessante no meio desta palavra que ele está dando, dessa verdade que ele está mostrando àquelas pessoas. Ele fala: não somos nós que estamos curando, nem Pedro, nem João. Mas nós estamos dando isso porque nós temos o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que está curando. Então Pedro está falando aqui em nome do Senhor Jesus a verdade. Ele está dando aqui àquele povo a verdade. Olha o versículo 16. Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Pedro está usando ali completamente aquela situação de glória que o Senhor veio, aquele homem ali mostrando a cura, o milagre, para pregar a verdade, para falar do Senhor Jesus. A certa altura do ministério do Senhor Jesus, ele falou algo que ele é a verdade. O Senhor Jesus falou assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Senhor Jesus, em uma altura do ministério dele, falou isso. E hoje Pedro está sendo porta-voz do Senhor Jesus aqui, para falar a verdade àquele povo. Vocês, no momento que vocês poderiam escolher o Senhor Jesus ali, naquele julgamento horrível, vocês escolheram um homicida e escolheram matar o autor da vida para que soltasse um homicida. Ele falou: mas agora o Senhor Jesus está mostrando o poder dele e fortaleceu esse homem que não podia andar. E agora está mostrando isso a vocês. Ali no versículo 17 diz assim: e agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Mas por tudo isso que aconteceu, isso tudo já estava escrito, isso tudo já foi falado pelos profetas, que Cristo Jesus, o Messias, precisava padecer, precisava morrer. Ele está explicando a verdade àquele povo, ele está explanando o que aconteceu. O que tenho, isso te dou. A cura, a verdade. E ele também começa agora a trazer um novo ponto aqui. Uma esperança desse povo. Ele está trazendo e dando a esse povo a salvação. O que tenho, isso te dou. A salvação. Olha o versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie Ele, o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Então, Pedro apresenta aquele povo, ele dá em nome do Senhor Jesus a cura àquele homem. Ele
dá para aquela população, aquele povo, aquela multidão que se juntou ali no pórtico de Salomão. Ele dá a verdade. E agora ele fala algo que aquelas pessoas precisam fazer também, para que venham receber a salvação. No versículo 19 ele é bem claro: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O pecado é aquele que traz a morte. Nós sabemos isso por toda a palavra, nós vemos que o pecado, ele nos faz errar o alvo. É isso que é o sentido da palavra pecado, de errar o alvo que você quer alcançar. E o pecado, ele é isso. Ele nos afasta de Deus e nos faz errar o alvo. E aqui, esse povo precisava se arrepender de todo o pecado. E isso é individual. Aquelas pessoas que estavam ouvindo ali, elas precisavam se arrepender do pecado. Nós precisamos ter esse coração de arrependimento. Nós precisamos ver a nós, olhar para dentro de nós e ver o que nós precisamos nos arrepender. Será que hoje, nesse dia, você ouvindo sobre a cura daquele homem paralítico, coxo de nascença, você ouvindo sobre a verdade de que o Senhor Jesus morreu e isso era necessário ele morrer, será que você hoje também não precisa olhar para você agora e clamar ao Senhor por arrependimento, para que Ele venha trazer essa revelação de que você já errou e tanto, e que hoje você precisa dizer ao Senhor: Senhor, eu não quero mais praticar nada de errado, eu não quero mais o pecado, eu quero ser transformado, eu quero mostrar ao Senhor que eu estou arrependido. Será que não está chegando o seu momento de dizer isso ao Senhor? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Nós precisamos nos arrepender, deixar de lado, deixar para sempre o pecado, para rumarmos agora para um novo caminho. Jesus Cristo é o caminho. Rumarmos para a nossa conversão. Converter, muitos nós sabemos, e quem dirige sabe, estamos dirigindo e de repente precisamos fazer uma conversão, é mudar o caminho, você vai mudar o seu caminho. E às vezes conversão pode dar o sentido de voltar até o caminho, de você retornar. Você precisa retornar ao caminho que você está indo oposto. Para isso você precisa se arrepender. Pedro fala para aquele povo que se juntou ali, que eles precisavam se arrepender. Pedro fala para aquele povo que aquele povo precisava se converter ao Senhor. Note que Pedro não estava fora de um lugar que era religioso. Pedro não estava falando ali naquele momento para pessoas que eram gentios. Poderiam ter gentios ali, mas ele estava num lugar que era de judeus. Ele estava no templo e ele estava pregando a pessoas que eram chamadas ali religiosas, pessoas que eram aquelas que acreditavam em Deus. E ele está falando para essas pessoas, para essas se arrependerem, para que essas se convertam, porque elas estavam seguindo um caminho errado, porque essas se voltaram contra o próprio Deus e não olharam para a palavra, não olharam para a palavra de Deus que era falada pelos profetas e não se arrependeram. Mas ele estava nesse momento chamando essas pessoas à salvação. Olha só o versículo 22, o que os profetas diziam. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar em Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Jesus Cristo era esse que estava sendo falado aqui por Moisés, que o Senhor Deus ia levantar um profeta que seria semelhante a ele mesmo. E assim foi levantado o Senhor Jesus, para que as pessoas pudessem ver a ele e crer nele. E aqueles que não crescem nele,
seriam exterminados. Ou seja, é um momento de salvação. Foi aberto um momento para se salvar. E Pedro tem essa revelação falando isso. Versículo 25. Vós sois os filhos dos profetas. Ele está falando para os judeus. Da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado a seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de cada um se aparte das suas perversidades. Ele está chamando esse povo ao arrependimento, à salvação. Muitos já falaram e vocês não estão crendo. E a salvação está aqui. A salvação está aberta. O que tenho, isso te dou. Primeiramente, o que era? A cura. Ele não tinha prata. Ele não tinha ouro. Mas ele tinha o Espírito Santo, que naquele momento usou Pedro. João estava junto dele. E aquele homem foi curado. O que tenho, isso te dou. A verdade, ele explanou com clareza. Um simples pescador, que não falou como um pescador, mas falou como um servo guiado pelo Espírito Santo. Ele falou: o que tenho, isso te dou, e deu também a verdade, esclarecendo que aquele povo precisava de arrependimento. O que tenho, isso te dou, a salvação por meio de Jesus Cristo. Arrependei-vos e convertei-vos, e os vossos pecados serão cancelados. O que nos impede de termos a salvação é o pecado. E quando não nos arrependemos dele e não nos convertemos ao Senhor Jesus e pela fé cremos no Senhor Jesus, não obtemos salvação e os nossos pecados não são cancelados. Por meio do Senhor Jesus, nós temos isso. A chave de tudo isso que acontece aqui em todo esse capítulo está ali no versículo 6. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Porque em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, Pedro e João curaram aquele homem. Fizeram essa maravilha, esse milagre ali naquele momento. Porque em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, eles puderam esclarecer sobre a verdade que aquele povo precisava ouvir. E em nome de Jesus Cristo Nazareno, esse povo pode obter a salvação. Esses aqui podiam obter a salvação. O que tenho, isso te dou. Pode ser então entendido que não era simplesmente Pedro e João que estavam falando ali naquele momento. Mas sim, podemos ouvir do Senhor hoje, nessa manhã: o que eu tenho, isso te dou. Você consegue, nesse momento, ver que o Senhor Jesus fez tudo isso para atingir aquele homem que estava ali na porta do templo? E ele usou a vida de Pedro e João. Pedro, olha como Pedro falava, ele era um pescador e olha como ele estava falando. O Espírito Santo estava falando através da vida dele. E ele olha para aquele homem e fala: o que tenho, isso te dou. O Senhor Jesus guiando ele. E o Senhor Jesus nos guiando hoje para dizer para você: o que tenho, o que eu tenho, isso eu te dou. Será que você está nesse primeiro ponto hoje? Precisando da cura do Senhor? O que eu tenho, isso te dou em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Será que você está precisando da verdade? Será que você está olhando para um lado, para outro e não consegue saber o caminho? Parece que você só vê mentiras. O Senhor Jesus fala: o que eu tenho, isso te dou. Será que você está se sentindo perdido totalmente, como no fim do túnel, e você está lá em seu coração gritando socorro? O Senhor Jesus tem a salvação, Ele é a salvação. O que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. A chave desse capítulo é o Senhor Jesus, que guiou Pedro para falar essa palavra, guiou João junto ali para fazer aquele milagre, falar a verdade àquele povo, dar a verdade àquele povo e dar
também a salvação. Mais para frente nós vemos o que aconteceu. Muitos e muitos foram salvos naquele dia, porque creram em Jesus Cristo, o Nazareno. Você, hoje nós estamos no ano de 2022. Você sabe qual é o seu dia amanhã? Como é que será o seu dia hoje? Você não sabe o futuro, mas você sabe como você está agora. E o Senhor Jesus Cristo também te conhece. E Ele está aqui para que você ouça isso. Para que você ouça que você precisa de cura. Você precisa ouvir a verdade, crer na verdade. E você precisa da salvação em nome dEle, do Senhor Jesus. Você quer o Senhor Jesus? Você crê que só Ele pode dar o que você precisa? Pedro falou, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Pode ser que você tenha prata, pode ser que você tenha ouro, bens, riquezas, pode ser que você não tenha isso. Tanto um como o outro precisa do Senhor Jesus. Vamos orar? Se você crê realmente nessa palavra, se você precisa do Senhor Jesus, da salvação, se você precisa talvez da cura, ore comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Talvez em meu coração eu não entenda, mas hoje, através da Tua palavra, eu compreendo que Tu és a cura, que Tu és a verdade, que Tu és a salvação. Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados e eu creio que o Senhor é o dono da minha vida. Toma-me, Senhor, guia-me, Senhor, para a vida eterna, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu quero orar ainda, confirmando, Pai, essa oração que acabamos de fazer. Confirmando, Pai, que aqueles que estão hoje enfermos recebam em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a cura, o milagre. Confirmando em nome do Senhor Jesus Cristo que aqueles que estão cegos hoje recebam a revelação da verdade, Cristo Jesus. Confirmando essa oração que fizemos, que aqueles que confessaram o Senhor, que se arrependeram e que se converteram, sejam, em nome de Jesus Cristo, cancelados os pecados destes que creram no Senhor. E assim, nós, Senhor, juntos iremos caminhar para a vida eterna em Cristo Jesus. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. E lembre-se, você que creu no Senhor ou já crê no Senhor, lembre-se, você também tem algo a dar às pessoas, como Pedro e João fizeram. O que eu tenho, isso te dou. Lembre-se, o Senhor pode estar chamando você hoje para dar algo a uma pessoa que você tem de tão precioso aí. Deus te abençoe, um ótimo final de semana, em nome do Senhor Jesus.